O excêntrico inventor que foi um dos primeiros a ouvir pedido de socorro do Titanic. O autodidata Arthur Mori recebeu o sinal em sua estação caseira e avisou a polícia, mas foi recebido com desdém. Arthur Mori era visto como excêntrico. Foto National Library of Wales. Arthur Mori era visto como excêntrico. Foto National Library Wales. Quando o Titanic atingiu o iceberg ao cruzar o Atlântico em 1912, seus telégrafos enviaram desesperadamente pedidos de socorro na esperança de que alguém em algum lugar pudesse ouvi-los. Entre os primeiros a responder estava um operador de rádio amador a cerca de 4,8 mil quilômetros de distância do sul do país de Gales. O autodidata Arthur Mori recebeu o sinal em sua estação caseira em Blackwood, no condado de Caerphilly. Ele correu para a delegacia de polícia local, mas foi recebido com descrença. Em maio, a primeira digitalização em tamanho real do famoso naufrágio foi revelado. E embora o entusiasta do rádio não tenha conseguido fazer nada para ajudar os que estavam a bordo do Titanic em 1912, ele foi o pioneiro em uma forma de tecnologia de sonar que anos depois foi desenvolvido e acabou ajudando a encontrar o Titanic. Archer, como era conhecido, já havia ficado famoso totalmente por seu equipamento de rádio um ano antes do naufrágio do Titanic. Em 1911, ele havia interceptado a declaração de guerra do governo italiano à Líbia, uma façanha que o levou a aparecer na primeira página do tabloide britânico Daily Sketch. Nascido em 1877, Archie e seu irmão assumiram a administração de uma fábrica de seu pai. Eles eram empresários e inventores. Antes que houvesse eletricidade na área, Archie Mori usava a roda de água para carregar as baterias de fazendeiros locais. Foto National Library of Wales. Antes que houvesse eletricidade na área, Archie Mori usava roda de água para carregar as baterias de fazendas locais. Foto National Library of Wales. Lynn Spassky, presidente da Sociedade de História de Blackwood, disse que os irmãos possuíam alguns dos primeiros automóveis da região de Gwent. Desenvolveram máquinas para fazendeiros locais e deram à área seu primeiro acesso à eletricidade por meio do carregamento de bateria do gerador movido pela roda de água de moinhos. Mas o amor de Archie pela engenharia surgiu por meio de uma tragédia depois que ele perdeu uma perna em um acidente da fábrica quando jovem. Isso inspirou sua primeira invenção, um contrapeso em sua bicicleta que lhe permitia pedalar empurrando para baixo com apenas um pé. Seu modelo de uma locomotiva a vapor do torno da fábrica ganhou um concurso de uma revista. Seu prêmio foi um livro chamado Modern Wits of Magnetism and Electricity. Visões modernas do magnetismo e da eletricidade em tradução livre que despertou seu interesse pela radiotelegrafia. O entusiasta do rádio amador Bill Croft disse que na época Archie era visto como pessoa excêntrica. Ele pendurou todas essas antenas feitas de fios finos de cobre da fábrica de higiene Gross sobre o rio Sirowai e entre as árvores da encosta de um velho celeiro, disse Croft. Como resultado, explicou, Archie conseguia receber mensagem de rádio de mais longe do que era possível antes. Mais de 1,5 mil pessoas morreram quando o Titanic afundou em 1912. Fotos e imagens. Mais de 1,5 mil pessoas morreram quando o Titanic afundou em 1912. Fotos e imagens. As pessoas pensavam que ele era louco e que achar que se conseguiria interceptar sinais com um pedaço de fio era algo semelhante à psicologia paranormal. Esta foi certamente a reação da polícia de
Caerpillar, quando nas primeiras horas de 15 de abril de 1902 Art pedalou até a estação para relatar a chamada de socorro do Titanic. Certo, teriam dito os policiais, vamos dar uma olhada. Agora volte para a cama e não nos incomode mais. Mas Pasque diz que, fora do sul do país de Gales, Art era levado muito a sério. Logo, os jornais corroboraram cada detalhe do que Art havia dito à polícia, até mesmo o uso pelo Titanic do sinal de socorro SOS recentemente adotado, disse ele. Em Blackwood, isso poderia ser considerado magia, mas para aqueles que entendiam dessas coisas, o telégrafo sem fio era a internet de sua época. Pasque disse que o brilhantismo de Art logo foi notado por algumas pessoas muito importantes. Entre eles estavam Guglielmo Marconi, inventor da radiotelegrafia. Ele previu originalmente que os sinais de rádio poderiam ultrapassar 3,2 mil quilômetros, mas Art recebeu mais de 4,8 mil quilômetros de distância. Em um ano, Marconi havia contratado o amador para sua empresa. Como aprendiz de Marconi, ele projetou as primeiras comunicações entre o Reino Unido e as Ilhas Malvinas Falkland durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi pioneiro em uma forma primitiva de sonar, uma técnica que usa o som para navegar, medir distâncias e se comunicar com objetos da água. Isso ajudou a guiar os navios aliados ao redor do mundo alemãos no Atlântico Norte. Art se aposentou na Jamaica em 1947, mas logo depois teve leucemia e voltou a Bristol, no Reino Unido, para tratamento, onde morreu um ano depois. Em 1885, 73 anos depois que seu radioamador captou os pedidos de ajuda do transatlântico, a tecnologia de sonar na qual ele trabalhou de forma pioneira foi usada para descobrir o Titanic do fundo do mar Atlântico.